Então, se você tá aqui, é porque você tá apresentando quadro de perda de urina e não aguenta mais e quer solucioná-lo. Então, deixa eu lhe explicar o porquê o quadro de perda de urina acontece. Um dos fatores que levam ao quadro de perda de urina é a rigidez muscular. Se você me segue no Instagram, você já me viu falando sobre músculo. Então, da mesma forma que a gente, para poder realizar qualquer movimento, a gente precisa de músculo atuando nessa região. Para poder segurar o xixi, a gente também precisa de músculo. Então, ele acontece por dois fatores principais. Então, um é a rigidez muscular e o outro é a fraqueza. E como é que você vai identificar? Realmente tendo essa percepção. Então, você vai precisar tocar na região, tá? Mas agora não. Deixa eu te explicar um pouquinho antes. O quadro de rigidez, ele acontece como um torcicolo. Então, quando a gente tá com um torcicolo, o pescoço da gente fica rígido, fica travado, fica dolorido. E da mesma forma acontece lá embaixo. Então, aqui, se eu tivesse com um torcicolo, eu não ia conseguir movimentar. E é por isso, por falta desse movimento, que o quadro de perda de urina acontece. Por quê? Esses músculos precisam movimentar para poder mandar a informação para a bexiga, dizendo: ei, pode eliminar o xixi. E quando esse músculo não manda essa informação, a bexiga vai lá, acumulando, até que chega um momento que ela libera de uma vez e você não tem nem a percepção de que tá saindo esse xixi. Então, uma das coisas é justamente essa rigidez. Outra é a fraqueza muscular. Então, imagine só, você, tô aqui com meu pescoço tranquilo, mas eu quero fazer um movimento e não consigo porque tá muito fraquinho. Então, realmente você não ter força. Imagine só você querer pegar alguma coisa e não conseguir pegar porque não tem força, né? Então, realmente essa fraqueza dessa musculatura leva esse quadro de perda de urina também. E uma das coisas principais que eu quero que vocês investiguem em casa, anote bem direitinho e observe na sua rotina, é a questão da alimentação. Você pode me dizer, mas estamos falando sobre perda de xixi, o que é que comida tem a ver com isso? Então, a questão de tomar coisas muito cítricas ou comer comidas muito cítricas, comidas muito apimentadas, comidas que tenham realmente um teor de cafeína alto, eles acabam irritando a bexiga. Então, não é só questão de fraqueza e a questão de rigidez. A gente pode ter a atuação na perda de urina por causa de algo um pouquinho mais em cima e que a gente não tem controle. Então, se eu quiser mexer o braço, eu consigo. Se eu quiser ativar ou relaxar lá embaixo, eu consigo quando a gente tem a instrução certa. Mas na bexiga, nós não conseguimos chegar nem tocar lá. Então, realmente essa questão da alimentação que vai ter o contato direto com ela. Então, por isso que a gente não comer de forma excessiva esses alimentos, se você já apresenta o quadro de perda de urina, tá? É importante, porque quando a gente evita essa questão de coisas que irritam nossa bexiga, nós prevenimos esse quadro de forma piorada. Então, nós prevenimos que esse quadro chegue por causa da... Nós prevenimos que essa questão aconteça, tá? Então, a gente... eu já tô com perda de urina, então eu vou evitar comer esse tipo de comida. Ou então, se eu já apresento o quadro de perda de urina e eu como muito dessas questões, então a gente vai cortar de uma forminha, tá? Então, reeducando nossa alimentação. E uma questão muito importante é a questão de ingesta de água. Muitas pessoas acham que eu tô perdendo xixi, eu devo beber menos água que aí eu vou perder menos. E é pelo contrário. Quanto mais água você bebe, mais fácil é a gente tratar esse quadro de perda de urina. Você vai me dizer, gente, como assim? Nosso corpo, ele é composto por basicamente água. Então, mais de 70% do nosso corpo é água. Mais de 70% dos nossos músculos é água. Então, se eu vou alimentando o meu músculo de água, eu vou nutrindo ele de água, ele vai conseguir ser ativado, né, ou relaxado de uma forma mais precisa. Porque eu vou estar dando suprimento para ele poder ter a função que ele deveria ter, de forma natural, de forma normal. Como também... Lembra o que eu falei sobre
a questão justamente dos alimentos. Então, se a gente tem algo que tá irritando nossa bexiga, seja o café, o chocolate, né, que tem um teor de cafeína, seja a pimenta, ou seja realmente laranjas, né, em excesso, tomate em excesso, e a gente vai bebendo mais água, a gente vai dizendo à bexiga, ei, eu tô comendo determinada substância, mas ela não tá muito concentrada, porque eu tô bebendo mais água. Então, se a perda de urina estava acontecendo pela irritação da bexiga, o seu corpo vai ser muito esperto e vai fazer com que a função aconteça de forma precisa. Por quê? Você não tá deixando ela super concentrada. Conseguem compreender? Então, o vídeo de hoje, nesse vídeo de agora, eu queria que vocês entendessem o por trás do quadro de perda de urina.